Fala pessoal, hoje a Play Industrial vai dar uma dica de leitura bem bacana. Esse livro aqui, O Mistério do Pergaminho de Cobre de Qumran, escrito por Robert Fitter. É um livro grande, extenso e ele é muito bacana, né? Ele fala sobre um povo que viveu aí há 2000 anos atrás, os essênios, né? Era um grupo religioso no meio judaico, na época lá de Cristo. E aí você vai falar, poxa, mas o que isso tem a ver com indústria, né? Por que eu deveria ler esse livro? É uma dica, eu acho muito bacana esse livro, eu li. Para você ter uma ideia, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Naquela época lá de Cristo, existiam vários povos, vários grupos político-religiosos, né, naquela época. Você tinha lá os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotas, enfim. Isso você até encontra lá no Novo Testamento, na Bíblia, né? E tem esse pessoal que eram os essênios, né, que não é citado lá. E de certa forma ninguém sabia desse povo porque eles viviam reclusos no deserto, eles eram celibatários, né? Não se casavam, não tinham filhos, eles eram tipo o que a gente conhece hoje como monge, né? Viviam reclusos e a distração deles era escrever. Então eles escreviam vários pergaminhos, né? Eles pegavam textos antigos e passavam a limpo, escreviam e guardavam isso em papiro, em peles de animais, curiosamente em metal. Eles escreviam em metal e a gente vai chegar lá. Na década de 50, historiadores encontraram naquela região do Mar Morto alguns escritos antigos, né, desses essênios aí de 2000 anos atrás. E aquilo virou um sítio arqueológico e eles começaram a cavar e encontrar bastante coisa. E uma coisa muito curiosa que eles encontraram foram pergaminhos de cobre, né? Ou seja, aquele pessoal, esses essênios, eles descobriram que se eles pegassem o cobre e batessem, amassassem, ele ia deformando até virar uma película, né? uma folha de cobre. E aí eles escreviam nessa folha de cobre, né? Batendo as letrinhas lá, né? Fazendo o baixo relevo e enrolavam, né? Porque o cobre é maleável. E o interessante é que o cobre não oxida, né? Ele não é um metal ferroso e ele tem essa maleabilidade. Então as características físicas do cobre permitiram que os essênios escrevessem lá uma série de coisas, né? Então o bacana desse livro é isso, né? Ele trata aí desses povos, né? De como que eles manuseavam os metais. É um livro que aborda religião, aborda história, né? Muito. Mas o mais interessante é que o autor desse livro é um engenheiro metalúrgico, né? Então ele fala muito sobre metalurgia, ele fala sobre metrologia também nesse livro, e isso torna a leitura interessante, né? Você trabalhar na indústria, você vai ler um livro que não é tão assim bitolado na indústria, mas você vai ver ele falar sobre as características dos metais, ele vai falar sobre metrologia, medição, e falando também de história, né? É muito bacana. Então a gente recomenda esse livro, é uma leitura muito boa, vai ampliar aí seu leque de conhecimento, ampliar culturalmente também. E quando você for fazer aquela entrevista e alguém perguntar que livro você está lendo, você tem um nome bem interessante aí para poder citar. Beleza, pessoal? É isso aí. A gente volta depois aí com mais dicas de leitura da Play Industrial para você.